Amém, amados, graça e paz a todos. Estamos vendo o livro Paixão pelas Almas de Oswald Smith e vamos ver hoje o capítulo número 1, o derramamento do Espírito. Amém? Vamos lá então, nossa leitura. Aconteceu em 1904. O país de Gales estava em chamas. A nação se afastara muito de Deus. As condições espirituais eram realmente ruins. A frequência às igrejas atingira um nível baixíssimo e o pecado se alastrava por todos os lados. Creio, tenho certeza disso, que muitos pastores, muitas igrejas locais, estão sofrendo desta realidade. Frequência baixíssima, as igrejas, a frieza e o desinteresse do povo. De súbito, como um furacão inesperado, o Espírito de Deus soprou vigorosamente sobre a terra. As igrejas tornaram-se apinhadas de novo, de tal modo que multidões ficavam impossibilitadas de entrar. As reuniões começavam às 10 horas da manhã e seguiam até a meia-noite. Que coisa tremenda, né? Igrejas vazias e, de repente, apinhadas de multidões e reuniões o dia inteiro. 3 cultos completos eram realizados todos os dias. Evan Roberts foi um instrumento humano usado, mas havia pouquíssima pregação. Os cânticos, os testemunhos e a oração eram as características preeminentes. Não havia hinários, os hinos haviam sido aprendidos na infância, então eles sabiam já os hinos de cor, ok? Tampouco havia corais, pois todos participavam dos cânticos. Nem havia coletas, avisos, anúncios e nenhum tipo de propaganda. Era louvor, adoração, testemunhos e arrependimentos que dominavam a reunião. Nunca antes acontecera algo semelhante no país de Gales, com resultados tão extensos e duradouros. Os incrédulos se convertiam, os beberrões, gatunos e jogadores profissionais eram salvos, e milhares voltavam a ser cidadãos respeitáveis. Confissões de pecados horrendos se faziam ouvir por toda parte. Essa é uma característica marcante de avivamento genuíno. Arrependimento e confissões públicas sem vergonha do seu pecado. A pessoa fica tão compungida, tão constrangida, que ela não tem vergonha de confessar o seu pecado, porque ela está humilhada, quebrantada e arrependida. Esta é a característica marcante de avivamento, juntamente com o impacto e transformação da sociedade. Dívidas antigas eram saldadas. Em 5 semanas, 20.000 pessoas se uniram às igrejas. Em 20 semanas, 20.000, que coisa tremenda, né? Em 1 mês e meio, mais ou menos, aí, 20.000 pessoas chegando às igrejas. No ano de 1835, Tito Coan desembarcou num certo ponto do cinturão de praias das ilhas do Havaí, em sua primeira viagem evangelística.
Multidões se juntaram a fim de ouvi-lo. Apertavam-no de tal maneira que quase não lhe sobrava tempo para comer. Em certa ocasião, pregou 3 vezes antes de ter a oportunidade de tomar sua primeira refeição matinal. Ele sentia que Deus estava operando extraordinariamente. Aleluia. Em 1837, irromperam as chamas até então adormecidas. Os auditórios de Coan passaram a ser quase que a população inteira. Quase a população inteira ia às reuniões. Estava ministrando para 15.000 pessoas. Era impossível a ele atender todos. As pessoas vinham até ele e estabeleceu-se ali uma igreja ao ar livre, que durou 2 anos. Por 2 anos, essa igreja se reuniu ali ao ar livre. Não havia uma única hora de dia ou de noite em que houvesse no culto menos de 2.000 pessoas convocadas ao toque de um sino. Havia tremor, choro, soluços e clamor em alta voz, pedindo misericórdia. Às vezes o barulho do povo era tal que nem se conseguia ouvir o pregador. Quando ele estava pregando, era soluço, era choro, era clamor. Aquela palavra, né, que saía, uma frase, aquilo entrava no coração do pecador, e meio ali a pregação já começavam a chorar, soluços, choros, clamores, característica de avivamento. Esse poder que flui, esse poder que permeia, uma frase, um olhar, produz convicção de pecado. Tremendo, tremendo. Avivamento é uma coisa tremenda. Centenas de ouvintes caíam desfalecidos, né? Ao cair. E muitos chamam de cair no espírito, que alguns condenam, outros rejeitam, outros dizem que é histeria coletiva, hipnose coletiva, mas esses fenômenos sempre aconteceram ao longo da história da igreja, desde o tempo de Jesus. Os apóstolos, os pais da igreja. Jesus, quando foi ser preso, ele falou: eis-me aqui, os guardas caíram, foram arremessados. Cair, né? Muitos dizem: não, isso aí não é de Deus, é do diabo, Deus não joga ninguém no chão. Não é que Deus que joga no chão, não é que Deus empurra. É o poder que sai, é a unção que sai. É o impacto da unção, né? Como o impacto do vento sobre um telhado, destelha toda a casa. É o impacto da unção. É obra do Espírito Santo, é o mover do Espírito e a reação do homem ao Espírito Santo. Então muitos caíam, né, desfalecidos. Algumas pessoas clamavam: a espada de 2 gumes está me cortando em pedaços. Um ímpio zombador que viera divertir-se caiu ao solo como um cão raivoso e bradou: Deus me feriu. Noutra oportunidade que Coan pregava ao ar livre para 2.000 pessoas, um homem clamou: que devo fazer para me salvar? E orou a exemplo do publicano, enquanto a congregação inteira se pôs a implorar misericórdia. Durante meia hora o senhor Coan não pôde continuar seu sermão, mas teve de ficar calado, observando a operação de Deus. Avivamento, derramamento do Espírito Santo. Contendas foram solucionadas. Alcoólatras foram recuperados. Adúlteros se arrependeram e homicidas confessaram seus crimes
e se converteram, tendo sido perdoados. Ladrões devolveram os bens que haviam furtado. Muitas pessoas abandonaram seus pecados de uma vida inteira. Em um ano, 5.244 pessoas se uniram à igreja. Em um único domingo, houve 1.705 batismos. 2.400 cristãos se assentaram à mesa do Senhor. Homens e mulheres, outrora pecadores, agora eram transformados em santos de Deus. E é isso que nós queremos. Não queremos migração de membros de uma igreja para outra, e isso que temos visto. Aquela igreja ali está avivada, um avivamento, a igreja de uma hora para outra cresceu, está muito grande. Você vai lá, 90% é ex-membros de outras igrejas. 90% são irmãos que saíram de outras igrejas para aquela nova igreja mais avivada, mais animada, mais avivada. Não, nós queremos ver pecadores que nunca entraram na igreja, que odeiam a igreja, que detestam a igreja, que não creem em Deus. É esse que nós queremos ver nas igrejas, sentados à mesa do Senhor. Esse avivamento que nós queremos ver. Quando o Senhor Coan partiu ele mesmo a coleira e batizara 11.960 pessoas. Aleluia! Naquela aldeia de Adas, então, 9.000, né? 11.000, melhor dizendo, 11.960 pessoas foram acolhidas. Naquela aldeia de Adas, do outro lado da fronteira com os Estados Unidos, em 1821, um jovem advogado dirigiu-se a um local retirado nos bosques a fim de orar. Deus veio ali ao seu encontro. Ele se converteu admiravelmente ao Senhor e pouco depois foi cheio do Espírito Santo. Esse homem se chamava Charles de Finney. O povo, ao ouvir falar desse caso, interessou-se profundamente e, como que por consenso, todos se reuniram num salão de cultos à noite. Finney esteve presente. O Espírito de Deus desceu sobre eles com extraordinário poder convincente. E assim teve início um reavivamento. Na noite que Finney se converteu, ele recebeu esse poderoso batismo com o Espírito Santo. Ele nem sabia que isso existia. E o povo ficou sabendo da conversão do jovem advogado. E ele foi ao salão de culto, e o salão estava cheio. E naquele dia, o Espírito veio sobre aquele local, porque o Espírito estava em Finney. E de Finney saiu, fluiu. Esse poder que permeia, que envolve, que é liberado através de uma pessoa ou de pessoas que estão batizadas, mergulhadas no Espírito Santo. Amém? E assim teve início um reavivamento. Os crentes foram reavivados. Daí se foi propagando pela região circunvizinha, até que finalmente quase que a totalidade da região leste dos Estados Unidos foi tomada por um poderoso reavivamento. Onde quer que o Senhor Finney pregasse, derramava-se o Espírito Santo. Então ele estava cheio, ele estava batizado. Não é aquele negócio, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não é eu fui. Eu estou batizado, eu estou mergulhado, submerso no Espírito. Como Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos, continuem sendo cheios do Espírito Santo. Onde quer que o Senhor Finney pregasse,
derramava-se o Espírito Santo. Com frequência Deus ia adiante dele, de forma que ao chegar aos lugarejos, ele já encontrava o povo clamando por misericórdia. Algumas vezes a convicção de pecado era tão grande, causando lamentos tão horríveis de angústia, que Finney tinha de interromper seu sermão por alguns momentos, até que o barulho diminuísse. Fenômeno do avivamento. Não tem como pregar mais, que o Espírito toma o povo, a convicção, o lamento, o choro, a confissão de pecados. Então o pregador tem que esperar, abaixar, deixar os irmãos, liberar ali a confissão, o arrependimento, a condição, depois voltar à pregação. Glória a Deus, glória a Deus. Ministros oram, vejam só, e membros de igreja se convertiam. Ministros, E o Oswald Smith coloca aqui entre parênteses, ora, vejam só, ministros se convertiam. Ministros e membros de igreja se convertiam. Os pecadores eram ganhos para Cristo aos milhares, pecadores lá fora, que nunca entraram na igreja. E durante anos a poderosa obra da graça teve prosseguimento. Durante anos, e é isso que nós queremos, um avivamento contínuo. Ninguém jamais tinha visto algo parecido em toda a vida. É isso que nós queremos, irmãos. Nosso anseio, nosso desejo, nossa fome, nosso clamor, esta experiência chega de igreja vazia, chega de igreja morta, fria. Queremos este avivamento. Isso já aconteceu várias vezes na história da igreja, é real, é uma realidade, é isso que nós queremos. Propositadamente, eu quis trazer à memória do leitor esses 3 acontecimentos históricos sobre o derramamento do Espírito Santo. Centenas de outras ocorrências poderiam ser citadas. Essas, todavia, bastam como exemplo do que eu quero dizer. Exemplo do que eu quero dizer. É justamente disso que precisamos hoje em dia. É disso que precisamos, de um genuíno derramado do Espírito, um genuíno avivamento. Oh, Jesus, ele diz aqui, deixa eu repetir a frase. É justamente disso que precisamos hoje em dia, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa. Lembro-me de que derramamentos semelhantes aconteceram na China, na Índia, na Coreia, na África, na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, nas ilhas do Pacífico e em muitos outros lugares no mundo inteiro. E no Canadá, nossa pátria tão querida. Ele era canadense. E no Brasil, nossa pátria tão querida. E no nosso país. Em toda a nossa história, nunca... Então ele está falando aqui sobre o Canadá, agora, Fala sobre o país dele. Em toda a nossa história, nunca experimentamos um reavivamento nacional. O meu coração clama a Deus, rogando-lhe uma manifestação do seu poder. Será que precisamos de um reavivamento assim? Será que precisamos, irmãos? Ouça, quantas das nossas congregações estão quase vazias, com metade de seus bancos desocupada, domingo após domingo, com metade de seus bancos desocupada, metade das cadeiras dos bancos está desocupada. Domingo após domingo vemos cadeiras vazias. Isso não nos incomoda? Isso não nos perturba? Isso não nos leva a um arrependimento, a um clamor, a uma seriedade em buscar o Senhor?
Domingo após domingo convivemos com isso. Está tudo bem? Será que está tudo bem? Quão numerosa é a multidão de pessoas que jamais entrou na casa de Deus. Quantas igrejas têm cultos de oração no meio da semana, frutíferos e prósperos, cheios de cristãos? Onde estão os cristãos quando há culto de orações, nos cultos de orações? Nas orações pela manhã, onde estão os cristãos? Onde está você? Onde está a fome das coisas, pelas coisas espirituais? E as missões, as terras de Alimar, nas trevas pagãs, que estamos fazendo pelas missões? Porventura, a existência de multidões que perecem suscita em nós algum interesse amoroso? As multidões estão se perdendo. Suscita em nós algum interesse amoroso? Será que fomos dominados pelo egoísmo? Só pensamos em nós, em nosso conforto, em sermos abençoados. E o que se pode dizer sobre as tremendas riquezas com que Deus nos tem abençoado? Consideremos os Estados Unidos, por exemplo, a nação mais poderosa do mundo, cujas riquezas, em sua maior parte, se acham concentradas nas mãos de cristãos professos. Apenas professam que são cristãos, mas não vivem. Saiba que os Estados Unidos gastam mais por ano em goma de mascar do que no custeio de missões. Aqui está falando da década de 70, quando o livro foi escrito. Quantos cristãos estão devolvendo a Deus ao menos o dízimo, a 10ª parte daquilo que Ele lhes dá? Agora, pensemos em nossas universidades e seminários, tanto em nosso país como nos campos missionários, onde se ensina a alta crítica ou o modernismo teológico. O ensino nesses lugares é que Jesus nunca realizou um único milagre, nunca ressuscitou dentre os mortos, não nasceu de uma virgem, não morreu em nosso lugar e não voltará para arrebatar sua igreja. Quantos cristãos professos estão vivendo a vida de Cristo diante dos homens? Quão parecidos com o mundo os cristãos estão se tornando? Precisamos de reavivamento, irmãos. Com pouca oposição sofre o crente. Ele está igual ao mundo, como ele vai sofrer oposição. Onde estão as perseguições lançadas contra a igreja primitiva? Como é fácil ser cristão hoje? Aqui no Brasil, então, hoje é moda ser cristão. É moda ser evangélico. Eu lembro o tempo que eu me converti, na década de 70, 1976, nós éramos chamados de Bíblia, nós éramos escarnecidos. Na minha sala de aula, somente eu, acho que mais um, éramos cristãos evangélicos e éramos escarnecidos, debochados. Vai lá, ô Bíblia, vai dar dinheiro para o pastor. Hoje é moda ser cristão, ser evangélico. Ninguém é chamado de Bíblia, ninguém é escarnecido, ninguém é perseguido. E que diremos do ministério evangélico? Os ministros procuram persuadir, converter e salvar por intermédio de sua mensagem? Quantas almas são conquistadas pela pregação da palavra? Ah, meu amigo, estamos sobrecarregados com incontáveis atividades eclesiásticas.
enquanto o verdadeiro trabalho da igreja, que é evangelizar o mundo e ganhar os perdidos para Cristo, está quase inteiramente negligenciado. É por isso que nós existimos, irmãos. A igreja existe, como diz aqui Oswald Smith, existe para fazer trabalho, encontro, ele diz encontro, muitas atividades eclesiásticas, muitas atividades de confraternização, de comunhão, ativismo religioso, encontro verdadeiro, trabalho da igreja, que é evangelizar o mundo e ganhar os perdidos para Cristo, está quase inteiramente negligenciado. A maioria dos cristãos não evangeliza, não se importa com evangelismo, não oram fervorosamente pela conversão de seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, escola, vizinhos, não tem interesse algum pela evangelização. Onde está a convicção de pecado que antes percebíamos? Perdeu-se no passado? Consideremos uma das reuniões dirigidas por Charles Finney. Se pudéssemos repeti-las em nossos dias. Ele nos relata sobre certa ocasião em que dirigia reuniões em Antuérpia, quando um senhor idoso o convidou para pregar numa escolinha da vizinhança. Quando Finney chegou, o salão estava tão repleto que ele quase não pôde encontrar um lugar para ficar de pé ao lado da porta. Finney falou por muito tempo. Começou impressionando os ouvintes com o fato de que faziam parte de uma comunidade ímpia, pois não havia cultos evangélicos naquele bairro. De pronto, os ouvintes foram atingidos pela convicção de pecado. O Espírito de Deus caiu como um raio sobre eles. Um por um, todos se prostraram de joelhos ou caíram no chão, clamando por misericórdia, reavivamento, despertando os crentes frios, mornos, mundanos. Em 2 minutos, todos estavam prostrados em terra e clamando. Finney teve de parar de pregar, porque lhe era impossível fazer-se ouvir. Afinal, conseguiu atrair a atenção do senhor idoso, que se assentara no meio do salão e olhava ao redor na mais completa perplexidade. Finney gritou com toda a força de seus pulmões para que o homem o ouvisse. Pediu-lhe que começasse a orar. A seguir, achegando-se a uma pessoa de cada vez, levou todas a Jesus. Aquele irmão idoso ficaria mais tarde encarregado das reuniões ali, e Finney partiria para outro lugar. Esse é o nosso desejo. Ver esse tipo de reunião e ver pessoas quebrantadas aos pés do Senhor, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira convicção e conversão. Aquela reunião prosseguiu a noite inteira. Tão profunda era a convicção de pecado. A convicção era tão profunda que eles ficaram a noite inteira orando e se arrependendo. Estavam se arrependendo a noite inteira porque não passava o alívio, não vinha a paz do perdão. Profunda fora a convicção. Os resultados foram permanentes. Um dos jovens convertidos ali se tornou um ministro do Evangelho de extraordinário êxito. Sim, é verdade que os homens se têm esquecido de Deus. O pecado aumenta em todas as partes do mundo. O pregador já não consegue mais chamar a atenção do povo. E aí, temos usado artifícios e estratégia do mundo para atrair as pessoas. Para atrair os jovens, estratégia para atrair os jovens.
aumenta o número de membros na igreja, mas será que aumenta o número de convertidos? De verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão? Continuando a leitura. Nada existe além de um derramamento do Espírito de Deus que seja capaz de resolver esse problema. Nada além disso, irmãos. Nada além do derramar do Espírito Santo para resolver o problema de frieza, de falta de conversão, de reavivamento da igreja. Reavivamento, assim, tem transformado centenas e centenas de comunidades e também podem transformar a sua. Então, como podemos provocar o derramamento abundante do Espírito Santo? Talvez você responda pela oração. É verdade, você acertou. Mas é preciso incluir algo antes da oração. Temos de resolver, antes de mais nada, o problema do pecado. A menos que nossa vida seja reta aos olhos de Deus, a menos que o pecado seja abandonado, podemos orar até o dia do juízo, todavia, o reavivamento espiritual não ocorrerá. Ou seja, não estivermos dispostos a pagar qualquer preço, abandonar qualquer coisa, se não estivermos dispostos a sermos desnudados na presença do Senhor, de Ele vir e nos examinar e mostrar, e nós estivermos dispostos a abandonar tudo, a entregar tudo que Ele pedir, não haverá reavivamento. Podemos orar, como disse aqui o Oswaldo, até o dia do juízo e nada acontecerá. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Provavelmente nosso melhor guia nesse ponto seja a profecia de Joel. Vamos examiná-la. Trata-se de um chamado ao arrependimento. Deus deseja ardentemente abençoar o seu povo, mas o pecado é um obstáculo diante da bênção. Deus, porém, é amoroso e compassivo. Por isso envia um terrível julgamento contra seu povo. Encontramos a descrição de tal julgamento no primeiro e no segundo capítulo de Joel. Os invasores já chegaram quase até os portões da cidade. Mas o amor de Deus é infinito. Veja o que o Senhor diz em Joel 2, 12 a 14. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se. Arrependa-se. Amém? Muito bem, meu prezado amigo. Não sei qual é o seu pecado. Só você e Deus o conhece bem. Mas quero que você pense nisto. Seria melhor que você interrompesse a sua oração